Você já deve ter ouvido essa discussão antes. Quadrinhos são literatura? E a resposta que a maioria das pessoas dá é um enfático sim. Afinal, quadrinhos contam histórias, são obras de arte e têm texto, são povoados por texto. Mas na minha opinião, a resposta certa é: quadrinhos não são literatura. E isso não é de forma alguma uma crítica. Eu sou um leitor assíduo de quadrinhos, leio de tudo. De Maus à Turma da Mônica, de mangás como Akira, Solanin, a super-heróis como Batman, Super-Homem, etc. E para mim, quadrinhos não se encaixam na categoria literatura. Eles são outra mídia, são outra forma de texto que se expressa de um jeito completamente diferente. Recentemente, o Bruno Zago e o Daniel Lopes, da editora e canal no YouTube Pipoca e Nanquim, que fazem um trabalho incrível de publicação e divulgação de quadrinhos no Brasil. Eles estiveram em um podcast do Edson Castro e ele levantou essa questão. O Edson levantou a questão: quadrinhos são literatura? E o Bruno Zago usou uma comparação que eu acho que é perfeita para diferenciar os quadrinhos da literatura. Ele compara os quadrinhos e a literatura com o cinema e o teatro. Ambos podem contar a mesma história, ter a mesma qualidade artística, mas usam ferramentas narrativas distintas. Hey, você aí do outro lado! No vídeo de hoje vamos mergulhar na linguagem dos quadrinhos e entender por que a gente precisa parar de tentar encaixá-los na caixinha da literatura e começar a apreciá-los pelo que eles são. A primeira coisa que as pessoas pensam quando se discute essa questão é: mas quadrinhos têm texto, logo são literatura. E aí, essa é a parte que talvez seja mais fácil da gente discutir aqui e começar essa discussão. Pense em um roteiro de cinema ou uma canção. Tem texto, mas não são considerados literatura, certo? Eles são a planta de uma obra que será criada em outra mídia. Nos quadrinhos, o texto é uma das ferramentas para contar a história. A narrativa é construída pela interação entre o texto e a imagem. Um balão de fala, uma caixa de narração, uma onomatopeia, tudo isso se funde com a arte sequencial de imagens para criar um significado que não existiria de forma isolada. A gente não lê os quadros somente, né? A gente lê a combinação da imagem com o texto. É claro que tem muita gente que só lê os desenhos, né? E não entende nada da história. Inclusive, os quadrinhos não precisam do texto necessariamente para contar histórias. Por isso eu trouxe um exemplo poderoso de um quadrinho que dispensa completamente qualquer tipo de texto para a gente ver que os quadrinhos são muito mais do que só texto e balão. O Arzac, do grande autor francês Moebius, foi publicado originalmente na revista Metal Hurlant nos anos 70, e Arzac é uma série de histórias curtas que seguem um guerreiro silencioso, isso é importante, que voa sobre um pterodátilo branco por paisagens oníricas e surrealistas, né? A arte do Moebius ali, fantástica. A narrativa é conduzida puramente pela arte sequencial, com cada painel servindo como um convite à interpretação. A obra, é claro, foi revolucionária por sua abordagem visual, provando que uma história em quadrinhos não precisa de palavras para ser poderosa, poética e complexa. No Brasil, o quadrinho foi publicado pela editora Nemo. É uma obra fantástica. Eu vou deixar aí no primeiro comentário o link de afiliados da Amazon. Você comprando pelo nosso link, você não paga nada mais e ajuda dando uma força para o canal. Se o texto não é o que define o quadrinho, o que é então? O que define o quadrinho? O termo-chave, na minha opinião, é arte sequencial. É o uso de imagens em uma sequência deliberada para transmitir uma informação, uma ideia ou uma história, para realmente contar a história através das imagens. E essa linguagem tem suas próprias ferramentas que a literatura não tem. Uma das primeiras ferramentas que eu quero mencionar aqui são os painéis, que é aqueles quadros, são os quadros, né? Que é uma janela para um momento no tempo daquela história. A forma, o tamanho e a composição do painel podem ditar o ritmo da narrativa, como eles são organizados na página. Um painel grande e detalhado pode desacelerar a ação, enquanto a sequência de painéis pequenininhos e rápidos pode acelerar tudo. Outro exemplo é o gutter, que é aquele espaço entre os painéis. Isso, está aí na imagem. É o elemento mágico dos quadrinhos ali, que é esse espaço em branco entre cada
quadro, né? É nele que, na minha opinião, a mágica vai acontecer. Por quê? Porque o leitor precisa preencher mentalmente a ação que acontece entre um painel e outro, porque aqui não temos um filme, então é uma colaboração entre o autor e o leitor, e é isso que torna a leitura dos quadrinhos tão fascinante, única e pessoal. É essa fusão de imagem e texto combinado com essa sequência quarta sequencial que faz a história se revelar de forma diferente. E é como o pessoal do Pipoca Nanquim disse, a literatura, o cinema e os quadrinhos, eles são obras de arte, mas cada um com uma forma diferente de contar a história. E por isso falamos em adaptação quando um livro vira um quadrinho ou vice-versa, porque a linguagem e as ferramentas são diferentes. Quando um Moby Dick é adaptado para quadrinhos, a história tem que ser reestruturada para caber naquela outra mídia. No fim, categorizar quadrinhos como literatura é, na minha opinião, fazer um desserviço para as duas mídias. É como dizer que o teatro e o cinema são a mesma coisa. O teatro usa a performance em tempo real, o palco e a interação com a plateia para contar a história. Já o cinema é diferente. Ele usa a câmera, a edição, o som, né? As imagens são gravadas anteriormente. Ambos são igualmente válidos e incríveis, mas são diferentes. O quadrinho tem a sua própria linguagem, a sua própria história e o seu próprio valor. E é essa singularidade que faz dos quadrinhos uma forma de arte tão incrível, né? A nossa querida e amada nona arte. O fato de que hoje os quadrinhos estão sendo estudados em universidades, né, no ambiente acadêmico e recebendo o respeito que merecem, mostra que a gente não precisa mais ter essa discussão. Afinal, os quadrinhos não precisam ser literatura para serem importantes. E também tem que acabar aquela discussão, né, gente? Quadrinhos também não são só para crianças, tem quadrinhos para adultos e com diversas histórias diferentes e envolventes. E você, o que acha? Concorda que os quadrinhos não são literatura? E aproveita e deixa nos comentários qual o seu exemplo favorito de quadrinho que usa a linguagem visual de um jeito único. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre a arte de criar e contar histórias. Boa criação, boa leitura, te vejo no próximo vídeo. Tchau!